sem reservas, meu Senhor. Sabe o que quer dizer isso? Não tem mas, não. Eu me declaro teu sem reserva, meu Senhor. O que o Senhor disser, eu faço. Não tem negócio de, é assim, mais, não tem mais. Não tem mais. Eu tenho dito para vocês isso aqui de forma radical. Nós pecamos, somos pecadores, sim. Jamais deixaremos de ser enquanto não morrermos. Mas temos que lutar titanicamente contra o pecado no poder do Espírito Santo, porque nós não podemos com o pecado de jeito nenhum. Temos que lutar. Uma luta ferrenha e incansável. Isso se chama batalha espiritual. É a nossa vida de crentes. É isso que é batalha espiritual. É eu lutar contra mim mesmo. É eu pegar minha cruz a cada dia, como Jesus disse. Essa cruz quer dizer obediência. Quer dizer deixar de fazer a minha vontade para fazer a vontade do Pai. Lembra da hora da cruz? Senhor, afasta de mim esse cálice. Contudo, faça-se segundo a tua vontade. E não a minha. Repare que a vontade de Jesus não era igual à do Pai. Pois é. É isso que é sem reservas. Faça-se a tua vontade e não a minha. Não tem negócio de mais. Vamos lá, Caio. Já? Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Cordeiro Santo de Deus. Por que Cordeiro? Lembram de João Batista? Eis o Cordeiro de Deus. Por que ele chamou Jesus de Cordeiro? Lembram da Páscoa lá no Egito? A 10ª praga, Deus mandou que matassem um cordeiro sem mancha, sem mácula, perfeito, nem um osso deveria ser quebrado. Lembra que Jesus não quebrou nenhum osso? E João, apóstolo, associou o fato de não terem quebrado o osso dele ao cordeiro lá da Páscoa. Pois é, então esse cordeiro morreu lá no Egito como sacrifício para a libertação do povo da escravidão do pecado. Pois João, quando disse este é o Cordeiro de Deus, é aquele que vai morrer como sacrifício para a libertação da escravidão, aliás, lá escravidão do Egito, aqui escravidão do pecado. Então, te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus, e te exaltamos, te colocamos no lugar mais alto de poder, e declaramos as tuas maravilhas. Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus, e declaramos as tuas
secular não, é vitória espiritual. A vitória secular que os crentes têm é em decorrência da vitória espiritual. E essa vitória secular nem sempre quer dizer boa vida. Os apóstolos que contem o que foi que aconteceu com eles. Vamos orar com o Joãozinho? Deus e Senhor, obrigado por Tua graça. E sabemos que precisamos dela cada dia, ó Pai, porque temos todos os dias nossas vidas menosprezado a Tua voz, não temos dado ouvido aos Teus servos, ó Pai, que pregam com integridade a Tua palavra. Por isso, esta noite, nos quebranta, abre nossas mentes, os nossos corações, para que possamos entender, possamos compreender o que o Senhor quer para cada um de nós. Claro que o Senhor quer santidade, por isso que o Senhor possa realizar em nós o Teu querer em nossas vidas. Que oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar, queridos. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Romanos, carta de Paulo aos Romanos. Não foi Paulo que fundou essa igreja em Roma. Capítulo 6. Romanos, capítulo 6. Já pregamos outras vezes aqui em alguma parte, em alguns versículos desse capítulo 6, especialmente o final, de vez em quando se fala deles, desses dois versículos finais do capítulo. E nós vamos ler o capítulo rapidamente para os irmãos, porque nós vamos falar sobre uma vida cristã segundo a doutrina. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos os que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança de sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu, justificado está do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabedores que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis mais debaixo da lei, e sim da graça. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração à forma de doutrina a que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque quando eres escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas
é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Doutrina, irmãos, doutrina. Pelo meu entendimento bíblico, não há crente sem doutrina. Há religioso. Religiosos todos vão para o inferno, seja qual for a religião. Então, irmãos, vocês sabem que eu digo para vocês coisas que acontecem durante a semana. Em 2 ocasiões essa semana, pessoas crentes, ditas crentes, deram uma demonstração clara da falta de conhecimento de Deus. Uma disse que a célula dela ia se encontrar na bica. Ela contando lá para outra e eu perto, não, escutei. E como é o negócio? Vocês vão reunir a célula na bica? A bica, vocês sabem, é o nosso zooparque ali. Diga, é porque ela é bacana, sabe lá, a gente não sei o quê. Diga, e o que vocês fazem nessa célula? Não é ensinamento, não, da palavra? É, também tem. Ah, tá, também tem. E quem é que ensina lá? Não, tem uma senhora que ensina, sabe? Olha, ela ajuda tanto a gente. Olha, Jesus é tão bom. Jesus é tão bom. Jesus é meu tudo. Sem Jesus eu não vivo. Não é que chora lá, a gente... Ah, tá. Então Jesus agora é um instrumento de terapia grupal. O Jesus desse povo agora é um elemento de terapia de grupo. Essa foi uma, crente. Da primeira igreja batista. Depois outra. Conversando lá 2 de novo. Aí, você já reparou? Ela sempre coloca o carro dela no mesmo lugar. E obviamente o estacionamento é público, ali qualquer um coloca. Mas já viu? Já viu? O senhor já viu? Ela sempre coloca o carro no mesmo lugar. Ela disse, minha filha, meu Deus sempre abre o lugar para mim quando eu chego. Eu digo, meu Deus agora é flanelinha. É a segunda vez que eu escuto isso. A outra vez foi um presbítero da igreja presbiteriana que me disse isso. Pastor, eu sei que o senhor não acredita muito nisso, ele sabe a minha doutrina. Eu sei que o senhor não acredita muito nisso, mas minha mulher é uma mulher de oração. Eu digo, é mesmo? É. Minha mulher, para todo canto que ela vai, ela ora. Onde ela chega lá, Deus abre uma vaga para ela estacionar na hora. Eu digo, Deus flanelinha. Deus flanelinha. Esse era um presbítero da igreja presbiteriana. Então, repare, irmão, sabe qual é o conhecimento que essas pessoas têm de Deus? Nenhum. O Deus que elas conhecem não é o Deus da Bíblia. Infelizmente, é o Deus ensinado nas igrejas. Não é o Deus da Bíblia. Então, conforme nós já temos dito para vocês aqui tantas vezes, a Carta aos Romanos é um livro de teologia sistemática, digamos assim. É o livro da Bíblia mais completo em termos de teologia bem sistematizada. É o livro de Romanos. A salvação, como nós ensinamos e lutamos tanto aqui, implica em mudança radical de vida. A Bíblia trata de vida e morte, criação, maldição, condenação, céu, inferno, em Cristo, sem Cristo. Não tem outro ensinamento na Bíblia, só esse. Se somos novas criaturas, como Paulo diz que somos, lá em 1 Coríntios 5,17, se fomos recriados, isso quer dizer que temos nova vida. Isso quer dizer que essa nova vida é totalmente diferente da vida anterior. É isso que ele diz lá. Aquele que está em Cristo é nova criatura ou nova criação. As coisas velhas para trás ficaram, eis que tudo se fez novo. É nova vida. Mas algumas questões podem ser levantadas. Como é que nós podemos viver nova vida nessa mesma vida? Será que isso não é uma exigência absurda? Jesus disse lá a Nicodemos, no doutor da lei, te importa nascer de novo e eu posso voltar para o ventre da minha mãe por acaso? Aí Jesus, tu és doutor da lei e não entende o que eu estou dizendo? Será que alguém pode querer ser obediente como Jesus Cristo foi e Ele mandou que nós sejamos obedientes como Ele foi? Eu dou um exemplo para vocês fazerem igual. Ou por outro lado, se a salvação é pela graça,
Por que eu tenho que fazer sacrifício? Como Paulo diz que a nossa vida deve ser um sacrifício vivo, está em Romanos 12, 2. Olha, irmãos, ou por outro lado, se é pela graça, e ele diz aqui, onde abundou o pecado, superabundou a graça, então, como ensinava alguém naquela época, então ele pode pecar à vontade? Quanto mais pecado, mais graça. Não preciso me preocupar com o sacrifício de obediência, porque o meu Deus gracioso, uma moça disse, é tudo na minha vida, é até flanelinha, está tudo resolvido. Não é não, irmãos. Nesse capítulo 6 aqui, que nós lemos todo, após Paulo ter explicado sobre a situação de miséria do pecado em que viviam todos os homens, está escrito nos versículos antes, nos capítulos antes, após explicar como se dá a justificação, no capítulo 5 ele diz isso, é pela obra eficaz do Senhor Jesus, quando nós éramos inimigos, Ele morreu por nós. Agora, uma vez justificados pela justiça do Senhor Jesus, o apóstolo passa a apresentar para os crentes, essa carta aqui é escrita para a igreja de Roma, não é escrita para os romanos, não é para a igreja de Roma. Não é escrita para os gregos da época, é para a igreja, os crentes da igreja de Roma. Então ele passa a ensinar que uma vez justificados, há uma base doutrinária para que vivamos de acordo com essa nova vida. E essa nova vida implica uma vida de obediência, implica uma vida de santidade, ao contrário do que muitos podiam estar pregando lá na igreja. Não é pela graça? Você pode pecar à vontade, que tem graça à vontade. Versículos 1 e 2 que lemos aqui. E daí? Havemos de pecar porque não estamos mais debaixo da lei, e sim da graça? Resposta óbvia do apóstolo: de modo nenhum. Não sabeis que daqueles a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Lá em Gálatas ele diz isso muito claramente, capítulo 5 de Gálatas, não é? Quem planta na carne, da carne colherá corrupção. Quem planta no Espírito, colherá vida eterna. Ou você está de um lado ou está do outro. Não tem mais ou menos. Então, irmãos, se estávamos condenados por causa dos nossos pecados, mas fomos justificados por causa da justiça de Cristo, não há mais que se falar em andar em pecado deliberadamente. Eu sei o que aconteceu com a minha vida. Aí o apóstolo passa a explicar, versículos 2 a 4, que a gente leu, não é? 6. De modo algum, como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Ou, porventura ignorais que todos os que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. E por que é que o homem mete batismo no meio aqui? O que é que tem a ver? Os batistas às vezes usam isso aqui para provar que o batismo é por imersão. Sim, não tem nada a ver. O homem aqui não está falando de batismo necessariamente, está falando, faz uma relação de semelhança do que é que acontece na conversão e do que aconteceu no sepultamento e ressurreição de Jesus. Naquela época, irmãos, como nós vemos no Novo Testamento, especialmente no livro de Atos, as pessoas eram convertidas e batizadas na hora. Lembra do eunuco? Quando Filipe pregou para ele, ele disse: eu entendi, o que impede que eu seja batizado? Foi batizado na hora. Onde arrumaram água a gente não sabe, muito menos para ele mergulhar. Paulo, na casa do carcereiro lá, foi batizado todo mundo na hora, dentro da casa. Se tinha uma piscina dentro da casa para eles mergulharem, não sei, mas todos foram batizados na hora. Os irmãos lá na pregação de Pedro, em Atos 2, e agora o que faremos? Arrependei-vos e sede batizados, na hora. Não tem negócio de mais tarde, não.
Então preste atenção, irmão. Por que eu falo isso? O batismo estava ligado ao momento da conversão. Porque o batismo simbólico, físico, é só simbólico para mostrar que eu recebi esse batismo. Quando eu recebi Jesus Cristo, eu fui batizado. Eu recebi pela revelação do Espírito Santo. Batismo é molhar, quer dizer, eu estou molhado de Cristo, eu estou encharcado de Cristo. Esse é o sentido de batismo. Eu fui purificado de água, porque a água sempre foi na Bíblia instrumento associado à purificação. Então, irmãos, no momento da justificação, no momento da conversão, a pessoa era batizada na hora, exatamente para simbolizar essa purificação que ela teve, essa modificação de vida que ela teve, que é simultânea, obviamente, à conversão. Essa história de curso de catecúmenos, curso preparatório para batismo, isso é palhaçada inventada pela igreja, simplesmente para garantir o poder do clero. As nossas igrejas evangélicas simplesmente herdaram isso da igreja católica. Copiaram. Por quê? Por que não pode ter poder? Todo mundo. Somente isso. O clero tem poder para decidir se você pode se batizar ou não. Pode um negócio desse? Não tem na Bíblia qualquer base bíblica isso. Não tem. Como vemos em todo o Novo Testamento, essa história de curso para batismo, isso não é bíblico. Isso é invenção da igreja. E quem é a igreja para inventar a escritura? Interessante que as igrejas evangélicas criticam a igreja católica, criticam os pentecostais, porque inventam escritura, nós também. Essa história de curso de catecúmenos, isso é invenção. Então, irmãos, é por isso que Paulo fala que o batismo representa o sepultamento para o pecado e a ressurreição para a santidade. Do mesmo modo, é só isso que ele está falando, não está falando de batismo não, do mesmo modo que Jesus foi sepultado com um corpo corruptível, ele morria, tanto que morreu. Então esse corpo era corruptível. Corruptível o quê? Um corpo fraco, que apodrece, morre. Apodrece. Então ele quer apenas dizer, ele está só dizendo o que é que acontece na nossa conversão. Do jeito que Cristo morreu com um corpo corruptível e ressuscitou com um corpo incorruptível e subiu para a glória, é isso que acontece na conversão. Você morre para o velho homem e ressuscita para o novo homem. Você morre para o pecado e ressuscita para a santidade. Irmãos, é só isso como está dizendo aqui. Esse só isso é para a gente prestar atenção no que é a conversão. Quem pensa que conversão é um ato de decisão sua, se soubesse interpretar a palavra, ia ver que não é. Conversão é um milagre exatamente do tamanho do milagre que levou Jesus à morte e o levou à ressurreição. É milagre de Deus a conversão, não é vontade sua, não. Mas será que hoje é diferente? Será que as pessoas não acham que a conversão é só uma decisão pessoal? É só trocar de igreja, é só trocar de religião? Eu era católico, agora eu sou evangélico. Eu era espírita, agora eu sou tal. Eu era não sei o que, agora eu sou isso. Irmãos, eu tenho plena convicção que essa é a realidade de todas as igrejas. Essa é a realidade da maioria, mas bota a maioria nisso, dos membros de todas as igrejas, sejam elas presbiteriana, batista, o que for. Eu tenho convicção bíblica disso. De modo totalmente diferente, como nós vimos aqui nos versículos, por exemplo, de 6 a 9, vamos ler aqui. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu, justificado está do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabedores que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. O homem só está explicando isso. Assim como Cristo morreu, um corpo corruptível, tanto que morreu, tanto que sofreu e morreu. Quando ele ressuscitou, não tem mais isso. A morte já não tem mais poder sobre ele. Pois é isso que acontece conosco. Quando somos convertidos, morremos para o velho homem, morremos para o pecado, que agora apenas nós nos envergonhamos daquilo que fazíamos, e nascemos agora, não somos mais escravos do pecado. Não estamos mais vulneráveis, digamos assim, ao pecado como éramos antes. Até pecamos, mas resistimos a ele no poder do Espírito. É só isso como está explicando aqui, irmãos.
Nós precisamos saber que a conversão é nada menos do que a morte para o pecado e a ressurreição para uma vida de santidade com vistas à vida eterna. E isso, obviamente, é evidenciado numa vida de santidade, assim como Jesus morreu para a vida secular e ressuscitou para a vida eterna também. Ou seja, a nossa vida de crentes precisa ser identificada com a morte e a ressurreição de Jesus. Ora, se já morremos com Cristo, versículo 8, cremos que com Ele viveremos. O homem está apenas explicando aqui como é que vive agora um convertido. Esse capítulo 6 aqui, ele diz no 5 como é que nós fomos convertidos. Foi pelo sacrifício de Cristo, por nós que éramos pecadores. E aqui ele está dizendo agora como é que você vai viver. Com Cristo viveremos. Esse viveremos não está necessariamente relacionado ao futuro, não. Está relacionado a como nós passamos a viver daqui em diante. Afinal, irmãos, na cruz do Calvário, Jesus consumou a obra da salvação. Está consumado. Ele bradou isso. Versículo 11. Cadê? Versículo 11. Assim também, vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Vejam a doutrina, irmãos. Vejam a doutrina. Não tem nada a ver com Jesus viver me afagando aqui para eu viver. Ai, sem Cristo eu não vivo. Ele abre até estacionamento para mim. Olha, irmãos, conversão significa morrer para o velho homem, nascer para o novo homem e viver com Cristo e em Cristo a cada dia a partir da conversão. Não tem mais tarde não, irmãos. Na cruz do Calvário não apenas foram mortos os nossos pecados, não apenas foram cravados os nossos pecados, também 3 dias depois, como Jesus disse, na sua ressurreição, foi nos dado o poder de ressuscitar para uma nova vida. Uma vida de santidade. Percebe, irmãos, porque eu insisto tanto. Eu insisto tanto que crente tem que ter uma vida de santidade crescente. E essa vida de santidade crescente só pode existir com o crescimento do conhecimento da doutrina. Não tem como ser diferente. Não pode ser diferente, irmãos. Essa é a conclusão lógica do apóstolo nos versículos, na sequência nós estamos lendo aqui, 12 a 14. Não reine, portanto. Então, esse portanto aqui é uma conclusão da ideia dele para trás. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais a cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Lembram? Os que estão no discipulado, que esses 2 versículos são os versículos tema, texto da aula de discipulado que nós estamos tendo? Esses 2 aqui, ó. Os irmãos sabem o que foi que Jesus fez com os seus discípulos durante 3 anos? Discipulado. Jesus nunca fez pregações, as coisas mais lindas do mundo, não. Ele discipulou. E ele mandou o seu discípulo fazer discípulos. Não há pregações dos apóstolos, eita, ou pregação linda, não existe isso. Pregação é ensinamento doutrinário. Peça de oratória, homilética, isso é palhaçada inventada em seminários, para impressionar a galera. Pregação de um pastor é para ser ensinamento da palavra de Deus, só isso. Se alguém tem que se impressionar com isso, o Espírito Santo que cuide disso, e não o pastor. Irmãos queridos, a partir do versículo 15,
Olha o 15. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. De modo nenhum. Dando continuidade à sua doutrina, Paulo apresenta a mesma ideia da libertação do pecado, da escravidão do pecado, fazendo analogia a um mercado de escravos. Eu já disse para vocês, a palavra redenção e remissão estão associadas a isso. Essas palavras nasceram no mercado de escravos. Remia ou redimia o escravo, era libertado daquela escravidão, estava lá à venda no mercado, escravo. Então alguém, se queria libertar um escravo daquele, ele tinha que pagar para o sacerdote lá o valor. Até era uma coisa religiosa, inclusive, também. Então, irmãos, era muito conhecido dos irmãos naquele tempo o mercado de escravo. Existia mais escravos naquele tempo do que livres, mais pessoas escravas do que livres, não é? Como nós sabemos, um escravo não tem vontade própria. Quem não conhece história, saiba. Quem sabe história, sabe. Escravo não tinha vontade própria. A vontade do escravo era a vontade do seu senhor. Ele existia e ele mesmo sabia disso. Isso estava no cérebro dele. Ele nasceu para servir aquele senhor. Ele não tem vontade. A vontade dele é a vontade do meu senhor. Poucos escravos se rebelavam, tipo Zumbi dos Palmares, faziam revoluções, mas a grande maioria, o cérebro deles recebia uma carga de informações desde pequeninos, eles viviam para servir aqueles senhores. E não tinha vontade própria. Irmãos, a gente vê isso, pensa que isso é uma coisa daquele tempo. Não, irmãos. As pessoas da Coreia do Norte, todas elas, desde criancinhas, eles aprendem que aquele ditador deles é um Deus. Eles aprendem que devem idolatrar aquele Deus. Então aqueles camaradas morrem por causa daquele ditadorzinho doido. Paul Jong-un, não sei o que, sei lá o que. Eles são treinados assim. A cabeça dele funciona assim. Aquele cidadão é uma divindade. Eles nascem para servir e viver e morrer por causa daquele ditador. Isso não existe hoje. Pois era essa a ideia dos escravos aqui também. Eles existiam para servir aquele senhor deles. Era isso que estava na cabeça deles. Então, irmãos, é com esse mesmo sentido que o apóstolo ensina, falei ainda agora aos Gálatas, que em qualquer situação nós somos servos de alguém, ou da carne, ou do Espírito. Lembra que eu falei ainda agora de Gálatas, capítulo 5, versículo 6? Se você é servo da carne, você vai plantar na carne e vai colher da carne corrupção. Se você é servo do Espírito, você vai plantar no Espírito e do Espírito vai colher vida eterna. Está escrito lá. Você sempre está ou de um lado ou do outro. Não existe muro. Nem em cima do muro existe. Ou você está de um lado ou você está do outro. Então, nos versículos 15 a 23, o apóstolo está reforçando o que ele já disse nos versículos anteriores. Quando nós éramos escravos do pecado, fazíamos a vontade do pecado, a vontade da carne, o que hoje nos traz vergonha. Versículo 21. Naquele tempo, quando ainda éramos escravos do pecado, que resultado colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertos da escravidão do pecado, somos feitos servos da justiça. Versículo 18. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Não dá para não entender isso aqui não. Quem lê, estudando, não dá para não entender isso não. Se você lê e só faz ler, entra pelo um olho e sai pelo outro, digamos assim, qual é a evidência disso? Não houve conversão. É um religioso. Então eu luto tanto com isso, eu digo tanto isso, irmãos. Para quê? Porque sempre há uma esperança, a misericórdia do Senhor. Sempre há uma esperança, a graça do Senhor. Então oremos. Se essas pregações se batem na gente, eu sei que bate muita gente, clame pelo Senhor. Meu Senhor, eu estou equivocado até hoje. Eu estou dizendo que sou crente, eu estou na igreja, eu até aprendi isso, mas não sou não, pelo que eu estou ouvindo, eu não sou não. Alguns irmãos vão lá dentro dizer, pastor, pelo que o senhor diz, eu não sou crente. Não, diga, a conclusão é sua. A conclusão é sua. Houve alguns que eu já disse, eu sei disso há muito tempo. Você não é crente mesmo, não. Tem uns que eu digo na lata, você não é crente.
A sua vida evidencia isso. Irmãos, a coisa é muito séria, irmãos. A coisa é muito séria. Vida e morte. Céu e inferno. Eu vi uma pregação agora, uns dias atrás, até mandei para Daniel, de um pastor. Mandou para uma pessoa católica, mariólatra. E ela manda para mim, olha que pastor maravilhoso. Claro, uma pregação bacana, deixando a mulher consciente de que ela vai ser abençoada por Deus, a vida dela vai ser só bênção de Deus. Essa pregação é falsa. Conquanto seja verdade o que o homem está dizendo aí, isso é tudo falso. Isso não se aplica a essa pessoa que ele mandou. Aquilo se aplica a crentes, a pessoas salvas. Para pessoas não salvas, só se aplica uma coisa: arrependa-se. Jesus Cristo é o Salvador. Ele morreu por causa dos pecados. Arrependa-se. Só existe essa pregação na Bíblia para quem não é crente. Então, irmãos, quando nós estávamos sob a escravidão do pecado, tínhamos prazer nas ações pecaminosas. Mas agora, como escravo de Jesus, devemos ter muito mais prazer nas obras de justiça. Obras que nós precisamos conhecer. Como é que eu vou fazer uma obra que eu não sei? Lembram? Efésios 2, 8, 9, 10? Pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Nem a graça, nem a salvação, nem a fé é sua, é de Deus. Pela graça. 9. Não de obras para que ninguém se glorie. Ou seja, não há qualquer obra que você possa fazer que tenha qualquer coisa a ver com a sua salvação. Senão você podia chegar, como se diz, na porta do céu lá, bater, quando São Pedro viesse atender. Você quer entrar aqui por quê? Porque eu fui um bom marido. Fui um bom pai, eu fui um bom trabalhador, eu fui um bom patrão, eu fui um bom empregado. Não existe isso. A propósito, se alguém algum dia perguntar para vocês, quando você chegar no céu e bater na porta de São Pedro atender, por que você quer entrar aqui? Você vai dizer o quê? Aprenda, irmãos. Eu vou entrar aqui pela graça de Deus. Aprenda, essa é a única resposta. Eu vou entrar aqui pela graça de Deus, porque o Senhor Jesus Cristo me salvou. Só tem essa resposta. Então, irmãos, prestem atenção, porque eu tenho insistido tanto em que conheçamos a doutrina, porque não temos como praticar obras de justiça sem o conhecimento doutrinário. Lembram a continuação que eu falei no negócio de Efésios 2, 8, 9 e o 10? Pois somos feitura dele quem? Deus, ele nos criou a sua imagem, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais ele de antemão preparou para que andássemos nela. Então Deus preparou obras de antemão, essas obras são dele, não nossas. Está a história da caridade. A obra é de Deus e não nossa. Se for nossa, não vale nada. A Bíblia diz, se equivale a trapos de imundície. Trapo de imundície era o pano que enrolava leproso. Para você ter uma ideia, o que equivale às suas obras. Tem que ser obras de Deus. Obras que ele de antemão preparou para que andasse nele. Como é que eu vou conhecer essas obras? Está aqui. Doutrina. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Se você não conhecer essas boas obras por doutrina, pela doutrina, você vai fazer boas obras suas. E são idolatria. Porque é você o seu Deus. Temos que conhecer, versículo 17. Mas, graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração. Obedecer quer dizer deixar de fazer a sua vontade para fazer a vontade de quem lhe está ordenando. Detalhe, obedecer de coração na forma da doutrina. Qual é a dificuldade de entender isso aqui, irmãos? Doutrina, irmãos, doutrina. O conteúdo do Evangelho da Salvação chega a nós através da doutrina, ganha vigor e força através da doutrina.
de ensinamentos que nos levam a perceber a mudança radical que aconteceu na conversão, se aconteceu. É mudança da morte para a vida. É mudança do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, como o apóstolo ensina. Nada menos do que isso, irmãos, é conversão verdadeira. Eu já disse para vocês aqui várias vezes, e às vezes sou mal entendido. Filho de crente não é crente. O que é que eu quis dizer com isso? Que filho de crente não nasce crente, não. Se ele tiver a sua conversão futuramente, ele será um crente convertido. Se não, ele vai ser filho de crente, nascer e crescer dentro da igreja enganado, pensando que é crente e vai para o inferno. Porque ele nunca cresceu no conhecimento da doutrina. Obviamente, não tem como crescer no conhecimento da doutrina sem a conversão. Não tem. Você pode até crescer num suposto conhecimento intelectual, até saber alguns versículos e tal, e tal, e tal. Detalhe, vai usar muitos versículos para justificar pecados seus. Vai usar versículos para justificar. Não, mas está aqui, Davi também fez isso. Então, se Davi fez, imagina. Eu estou perdoado de fazer. Não, mas fulano, não, mas Deus disse isso aqui, aqui, aqui. Já ouvi várias vezes, irmãos. Várias vezes. Irmão, citar versículo para justificar um pecado dele. Mas brincadeira, né, colega? Brincadeira, né, colega? Totalmente descontextualizado o versículo, sempre. Então, meus filhos, somente na medida em que crescemos no conhecimento da salvação, e isso é pela doutrina, quanto mais conhecemos o nosso Senhor, pelo estudo da doutrina, tanto melhor ficam os nossos relacionamentos com a própria criação do Senhor, até os outros elementos da criação. Pessoas que conosco convivem, por que essa pessoa me é hostil? Eu vou saber por quê, porque eu sou crente. Por que essa pessoa está contra mim? Eu vou saber, porque eu sou crente, ela não é. Por que essa pessoa me é favorável? Tudo isso você vai entender. O que é que acontece na doença? O que é que acontece na morte? O que é que acontece? Eu sei, eu conheço, eu sei pela doutrina, eu sei. Nada me assusta, nada me espanta. Eu sei. É isso, irmãos, como é bom conhecer o Senhor, como é bom conhecer a doutrina. Não tenhamos dúvida, irmãos. Quando nossos relacionamentos interpessoais, especialmente os da nossa casa, quando nós dizemos que somos crentes, especialmente os da nossa casa, quando esses relacionamentos estão mais difíceis, na maioria dos casos, isso implica falta de conhecimento de Deus. Isso implica falta de vida de santidade. Isso implica distância de Deus. Nossos pecados, lembra do profeta? Vossos pecados fazem separação entre vós e Deus. Falta de fé, no sentido de que fé é conhecimento doutrinário. Fé não é acreditar, vou fazer uma fezinha na loteria, não. Fé é conhecimento de Deus. Fé é obediência com base no conhecimento. Doutrina, irmãos, doutrina. Não existe fé sem doutrina. Para que possamos oferecer os nossos membros, como lemos aqui, que é exatamente o versículo base da lição do discipulado, para que nós possamos oferecer nossos membros a serviço da justiça, para a santificação, como o apóstolo fala aqui no versículo 19. Cadê? 6. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza. Já disse para vocês, no caso aqui, esses versículos que a Bíblia fala aqui de impureza e não sei o que, era relação sexual ilícita dentro da igreja. Sempre existiu isso. Para a impureza e da maldade para a maldade,
assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Eu só posso fazer isso, irmãos, conhecendo a doutrina. Precisamos entender o que foi que aconteceu conosco na conversão, se é que a conversão realmente aconteceu. Como o apóstolo diz no versículo 22, agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Esse o vosso fruto é o seu viver. Lembra que Jesus disse aos seus discípulos no caso do joio e do trigo? Não, quando eles frutificarem, vocês vão saber quem é joio e quem é trigo. Lembra o que ele disse sobre os fariseus, para os seus discípulos? Pelos frutos eles serão conhecidos. Pelos frutos os conhecereis. Você vive como não crente? Então, meu amigo, não tem o que discutir, você não é crente. Você vive como crente, seus frutos são frutos de justiça de Deus e não seus? Sim, então você com certeza é um crente. Você está fazendo isso porque sabe que isso agrada a Deus. Você está fazendo isso porque sabe que isso é uma vida de santidade. Então, meus filhos, como conclui o apóstolo, todos nós devemos estar conscientes de que o salário do pecado em que vivíamos é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Já pregamos nesse versículo especificamente aqui. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, meus filhos, olhem. Sem Cristo, morte. Sem Cristo, condenação. Sem Cristo, inferno. Sem doutrina, sem Cristo. Mas há uma graça. Há um dom gratuito. Eu preciso ver isso. Eu estou debaixo, ou sou alvo desse dom. Eu fui chamado de fato. Esse dom me alcançou. Entenda o que eu já disse não sei quantas vezes. Se você não tem necessidade de crescer no conhecimento da doutrina, você nunca foi convertido, meu irmão. Não é uma simples vontade, não. É necessidade. Necessidade, como você tem de comer todo dia e beber todo dia. Só eu que estou dizendo isso porque eu quero, não. Está na Bíblia. Assim que uma criança precisa beber leite, ele diz isso aqui, vocês também têm que tomar o leite espiritual. Doutrina. Não há como ser crente sem doutrina. Não há como crescer em santidade sem doutrina. O que é doutrina? A doutrina diz daquilo. Não, doutrina é a palavra de Deus, é o ensinamento apostólico para a igreja, especificamente. Não há como ser crente e não perseguir diligentemente uma vida de santidade, o que só é possível pelo crescimento no conhecimento da doutrina. Lembrem, eu repito tanto isso aqui, a oração de Jesus, João 17:17. Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Portanto, Pai, santifica-os na tua palavra. Não tem outro jeito. Não tem na Bíblia outra forma de ser santificado. Como é que as ovelhas de Cristo aprendem? Ensinadas por um pastor. Não tem outro jeito na Bíblia. Não tem outro. Eu estou estudando em casa, não serve. Não serve. Não é bíblico isso. Você tem que ser ensinado por um pastor. Isso é bíblico. Todos são pastores? Paulo pergunta isso. Todos são evangelistas? Não. Só é quem recebeu esse dom. E quem recebeu esse dom vai estudar, vai ralar, vai se preparar, porque ele sabe a responsabilidade que ele tem de ensinar as ovelhas de Cristo. Assim como ele também sabe que a maioria das pessoas de qualquer igreja que ele pastorear não são ovelhas de Cristo. Por isso não querem o ensinamento. Aí resta clamar pelo dom gratuito de Deus. Resta clamar, irmãos. Não há como ser crente e não perseguir
diligentemente o aprendizado da doutrina que levará à santidade, ou que solidificará, ou que pavimentará a santidade. Não é possível isso. Porque só assim nós viveremos certos de que estamos vivendo para louvor da glória de Deus, e não segundo nossas vontades. Nós estamos realmente fazendo a vontade do nosso Senhor e Salvador. Que Deus nos conceda graça para compreender a sua doutrina, e mais graça ainda para pô-la em prática em nossas vidas, exclusivamente para louvor da sua glória. Amém.